Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos lá. As últimas aulas da disciplina Anatomia e Fisiologia do curso técnico em enfermagem do Instituto São Miguel para a turma G. Aqui quem está falando é a professora Eliane Nascimento. Continuando a nossa disciplina, nós já aprendemos todos os principais, todos os sistemas do corpo. E agora, hoje, na aula de hoje, nós vamos conhecer as estruturas básicas que formam o organismo. Por quê? Nessas últimas aulas, acredito que vocês estão percebendo que o, o corpo humano, ele vem do macro, O micro, aliás, forma o macro. Vamos lá. As estruturas de base são estruturas e organelas essenciais para a formação, para estruturar o metabolismo, para nutrir, para desenvolver a multiplicação e reprodução do organismo humano. Tá? As organelas, gente, são estruturas celulares que ficam no citoplasma da célula. E elas são responsáveis por todo o funcionamento celular e cada uma tem uma função específica. Então, os níveis estruturais do organismo são o nível químico, que vai englobar aí todas as substâncias químicas necessárias para manter a vida, para dar equilíbrio à vida. Elas são constituídas de átomos. Átomo é a menor unidade da matéria, tá? E alguns dos átomos são o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o cálcio, o potássio, o sódio. O sódio é o sal, tem a ver com o equilíbrio, da hipotensão, da pressão arterial. O potássio também é um nutriente que vai atuar aí na questão celular. O cálcio, lembram que nós para a estrutura, para equilíbrio dos ossos. O hidrogênio, que vai ter o equilíbrio, do pH do corpo. O carbono, que é o gás que nós produzimos quando respiramos. E no pulmão faz a troca por oxigênio. Não é? Nós inalamos oxigênio e expiramos gás carbônico, tá? E as moléculas, elas combinam para formar o próximo nível de organização. E esse próximo nível é o nível celular. Então, o nível químico se organiza para formar o nível celular. O nível celular é a base de composição, das estruturas funcionais do organismo. Então, todas as atividades do organismo acontecem nas células, as atividades metabólicas, tá? Entre outros tipos de célula, existem as células musculares, as nervosas, as sanguíneas, E cada uma tem uma estrutura diferente e desenvolve uma função diferente. O nível tecidual. Os tecidos são os grupos de células semelhantes na aparência, função e origem, desde a embrionária. Elas se juntam e realizam uma função particular. Os tipos básicos de tecido são epitelial, de sustentação, sanguíneo, muscular e nervoso, tá? E o nível orgânico, que é quando diferentes tipos de tecidos se unem e formam um organismo. Os órgãos, eles são compostos de 2 ou mais tecidos diferentes e cada tecido vai ter uma função específica e essa junção de funções é que vai desenvolver a funcionabilidade do órgão, O coração, os pulmões, o cérebro, os rins e assim como nós já aprendemos nas aulas anteriores. O nível sistêmico. Um sistema é uma ligação de órgãos que relacionados desempenham uma função comum, cada um no seu momento. O sistema digestório, por exemplo, faz a digestão, a absorção, dos alimentos, que é composto pela boca, as glândulas, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino, o grosso e delgado, o fígado, a vesícula, o pâncreas. E vai ter todo um trabalho de nutrição das células, o equilíbrio da glicose, tudo isso. Então, isso é um trabalho sistêmico. Ou seja, o sistema é a base para o plano estrutural geral do corpo. O organismo é o nível mais alto dessa organização e todo o sistema de corpo que funciona, compõe o organismo, é igual a um ser vivo, enquanto funcionante. A célula, gente, a célula é a unidade biológica funcional do organismo, dos organismos vivos. Existe uma diversidade de origens, de tamanhos, de fórmula, o ciclo vital, a função, e elas são dinâmicas,
As células, elas são entidades vivas e complexas, estruturadas, têm um funcionamento superior e elas têm uma infinidade de capacidade. Fala-se muito sobre célula-tronco. Eu gostaria que vocês pesquisassem sobre as células-tronco para que nós possamos debater na aula. Lembrando, gente, que eu observo, né? Eu avalio a participação de todos. Então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre os estudos utilizando células-tronco. Quanto à estrutura, as células elas podem apresentar dois modelos, a procarionte e a eucarionte, né? O tipo animal e vegetal é eucarionte. Aqui é o modelo básico de uma célula, não pelo formato, mas pela estrutura, né? O que se contém dentro de uma célula. Cada organela dentro de uma célula, que é microscópica, impossível ver a olho nu, cada organela dessa tem uma função específica, tá? Nós temos ali, vamos de cima para baixo, né? O retículo endoplasmático rugoso e liso, o flagelo, que está aí na questão da locomoção da célula, o centrosomo, o perixomo, os ribossomos, que nós já falamos em aulas anteriores, o complexo de Golgi, a membrana plasmática, a mitocôndria, que trabalha aí na ação de se livrar, né, das impurezas, os lisossomos, que é o que tira aquelas impurezas de dentro das células, o citoesqueleto, que dá base e sustentação à célula, e a membrana e o núcleo, né, o núcleo celular. Essa aí é a estrutura básica da célula, gente. Cada coisinha dessa executa uma ação enorme, essencial para a vida. Só que se a célula ela é microscópica, imagine o tamanho das organelas que tem dentro dela. São menores ainda, não é verdade? As mitocôndrias trabalham na respiração celular, os ribossomos trabalham na ligação dos aminoácidos e formação de proteínas, o retículo endoplasmático liso e o rugoso, eles trabalham também na produção de proteínas, o complexo de Golgi no armazenamento, os lisossomos na digestão, o peroxomos na oxidação e os vacúolos na reserva dos plastos. A célula ela vai se dividir e existem duas formas de divisão celular. A mitose, que tem a reprodução do DNA e depois a divisão, né, para que se crie um novo cromossomo, e a meiose, que é a reprodução cromossômica, tá? Aí, como que vai ser? Vai vir uma parte do cromossomo do pai, uma parte do cromossomo da mãe, não é? E vai ter a junção para se tornar os pares de cromossomos, né? Os homólogos. Os tecidos epitelial, ósseo, conjuntivo, sanguíneo, adiposo, muscular e nervoso são os tecidos básicos de formação e estruturação do corpo. O epitelial, ele é que vai fazer é um tecido praticamente de revestimento, né? São células que têm a função de cobrir a superfície. Então, nós chamamos essas células de justapostas. Por quê? Porque elas são coladas entre si e quase não tem nada entre elas, tá? No tecido epitelial, gente, não tem vasos sanguíneos, tá? O tecido epitelial ele pode ser de revestimento e o glandular. O revestimento vai recobrir aí a parte externa do corpo, e protege algumas cavidades internas, né? Ele forma a pele, a mucosa e as serosas, né? As membranas que revestem alguns órgãos, como o pulmão, o coração, o abdômen, né? Que é o peritônio, no caso, a pleura e o pericárdio. O glandular reveste e forma glândulas, né? E as glândulas, elas vão ser exócrinas, endócrinas e mesócrinas. Exócrinas, elas são de secreção. Endócrinas, elas eliminam algo dentro do organismo mesmo. E as mesócrinas, ela tem as duas funções, tá? Ela faz as duas funções ao mesmo tempo. Aqui, nós temos os tipos de tecido epitelial. Nós temos o epitelial simples e o estratificado. Tudo isso tem dentro do nosso organismo e forma diferentes locais do nosso organismo. Aqui, nós temos os modelos de glândula e nós podemos ver, nas endócrinas, o tecido epitelial está dentro, nas exócrinas, o tecido epitelial está fora. Os tecidos de sustentação são eles que forram todo o epitélio, né? E vão ocupar os espaços, os intervalos entre os órgãos. Não pode existir espaços vazios no organismo. Todo e qualquer espaço, ele vai ser preenchido com alguma coisa, gordura, líquido, alguma coisa assim.
são constituídos de células também unidas por uma substância intersticial. As principais funções são sustentação, preenchimento, ligação, defesa, nutrição e armazenamento. A característica principal é um vasto espaço, né, entre entre extracelular, que tem fibras elásticas, colágenas ou reticulares, e são substâncias fundamentais para dar formato, né? E vai se dividir em conjuntivo, adiposo, cartilaginoso e ósseo. Esses tecidos nós utilizamos principalmente para fazer medicação e para identificar uma ferida, por exemplo, no exame físico. O tecido conjuntivo ou tecido conectivo, né, de conjunção, ele tem vários tipos celulares e eles são separados pela matriz extracelular, né, que é composta por fibra. Fibra é a substância fundamental no tecido conjuntivo e se refere a um grupo de tecidos que é responsável por unir, ligar, nutrir, proteger e sustentar os outros tecidos. Então, o tecido conjuntivo ele é básico, né, ele é essencial. Já o tecido adiposo, formado pelos adipócitos, né, que é a gordura, né, eles possuem um vácuo central, né, podem aumentar ou diminuir de acordo com o metabolismo do indivíduo e vão diferir na quantidade de acordo com os hábitos de vida e com as partes do corpo, com a anatomia, tudo isso. Tá? Então, o tecido adiposo, ele é adaptável, né? Ele vai se adaptar e ele pode se multiplicar e diminuir de acordo com os hábitos de vida da pessoa. O tecido cartilaginoso é um tecido bem específico, né? A cartilagem ela é essencial na formação e no crescimento dos ossos longos na vida intraútero e depois do nascimento para o desenvolvimento, né? Tem células, os condrócitos, e é abundante material extracelular, que vai construir aí a sua matriz. Inclusive, hoje é muito comum a reposição de colágeno, né? Não só por fatores estéticos, mas também por qualidade de vida. O tecido ósseo, que é um tecido conjuntivo fibroso, formado por material extracelular calcificado, que é a matriz óssea. A matriz é 50% orgânico e 50% mineral, o cálcio, né? E 95% é colágeno tipo 1, tá? E, por último, o tecido muscular. Gente, lembrando que as células sanguíneas são produzidas nos ossos longos, né? O tecido muscular, que é um tecido de origem mesodérmica, ele é caracterizado pela presença de células alongadas, que são as fibras musculares ou os miócitos. Por isso que a dor muscular chama mialgia. Tá? Tem um citoplasma rico em fibras proteicas, né, que confere a esse tecido a capacidade de contração. Vocês já ouviram falar em dietas hiperproteicas? Para quem faz aí atividade física, o intuito deles é isso, desenvolver cada vez mais massa muscular, através da contractilidade dessa estrutura. Aqui, olhem só, os 3 tipos de tecido muscular que nós temos. O músculo estriado cardíaco, que forma somente o miocárdio, né? São células uni ou binucleadas, tem 1 ou 2 núcleos, né? Um núcleo central, com estriação. E no citoplasma tem a presença de discos intercalar, para deslizar as fibras entre si. O músculo estriado esquelético, que são células multinucleadas, o núcleo é periférico e com estriações no citoplasma, que forma o tecido muscular de todo o restante do corpo e que ele é voluntário. Você mexe, né? Você pode mexer a hora que você quiser. E também o músculo estriado liso, né? Que forma as células dos órgãos, que tem o funcionamento independente, né? Ele é controlado pelo sistema nervoso central. Você não precisa pensar para que o seu intestino funcione, você não precisa pensar para que seu coração bata, mas você pode pensar para que seus braços se movimentem, tá? Essa é a diferença entre os tecidos. Aqui, gente, todos os tecidos que formam, né, o corpo humano, tecido epitelial, tecido muscular, o tecido nervoso, que nós aprendemos no sistema nervoso central, as fibras, as células, o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso e o tecido sanguíneo, que nós aprendemos na aula de circulação.
Aqui os tecidos conjuntivos, né? O adiposo, o sangue, conjuntivo fibroso, tecido cartilaginoso, tecido ósseo e o tecido conjuntivo frouxo. Aqui nós temos imagens mais aproximadas, nós estamos olhando aqui a região do joelho e do fêmur, né? O encontro entre a tíbia e o fêmur. Tem ali a rótula também, a patela, né? Dúvidas? Chamem lá no chat que eu espero por vocês. Nas 2 próximas aulas nós falaremos sobre a fisiologia respiratória, tá bom? Aguardo por vocês. Até mais.